Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Cá estamos para o episódio 6 da temporada 2 do Destino Saudade, com o gigantesco, inesquecível Rui Miguel Tovar, que hoje vem de xadrez vestido. E com motivo. E com motivo. Já vais saber. Com motivo. Rui, muito bem-vindo. Bem-vindo, Pedro Jorge sempre um Cunha Grande. gosto recebê-lo nesta casa que tanto o estimo. Obrigado, como igualmente. Tu bem sabes. Adoro vir cá. E hoje vamos aqui para um programa com bruxas, maldições, superstições, pozinhos do Perlim Pim Pim. O que é que se passa, Ruizinho? Sexta-feira 13 no mundo do futebol. É amanhã. É um dia sempre... Há filmes sobre isso, há livros. É uma tradição / maldição que nos persegue desde que nascemos e é passado de geração em geração essa frase, sexta-feira 13. E no futebol também é azar, no sentido literal, ou seja, não vou falar aqui de jogos do azar ou da sorte, mas sim de jogos que ocorreram na sexta-feira 13, que começou perto do final do século XX, porque antes o Campeonato Nacional e a Taça Portugal era tudo jogado ao fim de semana, portanto não havia jogos antecipados com regularidade, havia uma vez ou outra, claro, mas por norma era sábado e domingo, não havia sexta-feira nem segunda. E vou trazer aqui à baila um homem com muita sorte nestes dias e que nos ouve. Eu sei disso porque uma vez, na primeira época, enviou-nos uma fotografia durante o nosso programa. Ele trabalha agora no Egito, no Pirâmide, e é o Jaime Pacheco, é o treinador do Pirâmide. É o único treinador com 100% de aproveitamento na primeira divisão em sexta-feiras 13. Portanto, 4 jogos, 4 vitórias. Se calhar nem o Jaime sabe disso. Muito. Eu arrisco-me a dizer que o Jaime Pacheco não faz a mínima ideia desse registro dele, não? Imagino que não, mas é uma proeza. Primeiro jogar 4 vezes uma sexta-feira e depois ganhar. De facto, não é habitual jogar tantas vezes, não é? Não Ainda é. por cima, porque o Jaime trabalhou na Liga Portuguesa até... Até quando? Até quando? 2000 e... A última participação dele no Belenenses, talvez. Sim. Também não sei qual foi o último clube e dele. atiraria lá para 2008. Pronto, eu ia dizer 7, sim, é isso. Entre 7 e 8. Pois, mas às vezes a memória atrai-nos, não é? Sim, eu já vou confirmar, obviamente, Claro, mas é um registro muito interessante. O especialista em sextas-feiras 13. 4 jogos, 4 vitórias. Começou em 98, portanto lá está, final do século XX, no dia 13 de fevereiro, e de facto foi um jogo interessante porque meteu no banco de suplentes duas figuras do Mundial 86, Saltilho. De um lado o Jaime Pacheco, claro, do outro o também inimitável Carlos Manuel. Epa. Boa Vista Sporting. Muito bom. E esse Boa Vista Sporting foi um jogo de sentido único. A Boa Vista jogou sempre melhor, sempre mais. Aquele Boa Vista que nos habituou, não é? O Boa Vista que nos habituou foi de Manuel José. Depois, de facto, veio o Boa Vista do Jaime Pacheco. E antes, ainda houve o Boa Vista do José Maria Pedroto. Exatamente. Não desfazendo outros treinadores, como o Mário Lino. Há assim figuras que também fizeram um Boa Vista interessante e até o Boa Vista europeu. Mas estas são as figuras mais marcantes dos Boa Vistões. Portanto, em fevereiro de 98, Boa Vista sempre a abrir. O Sporting raramente pisou a área do Ricardo, na altura, não é? O guarda-redes do Boa Vista. Já era o Ricardo, exatamente. O guarda-redes do Sporting era o Tiago. Foi titular o Tiago nesse jogo? Foi titular, sim. E a verdade, o que aconteceu, como disse, foi... O Boa Vista jogou sempre a 1000. O Tiago foi a figura da primeira parte. Isso para perceber a tendência do jogo. Fez 2 grandes defesas na primeira parte. Remate de Ayu e de Timofte. E eu estou a bater nas costas porque estou vestido com a camisola do Boa Vista 7 Timofte, que era uma figura também imensa. Opa, jogava muito. Espetacular, sim. Nós de vez em quando retornamos a este Boa Vista, até já teve direito a ser protagonista principal, aliás,
É uma redundância, protagonista principal. Protagonista do Destino de Saudade. E sempre que eu falo desse grande Boa Vista, Timóteo e Sanches são aqueles dois nomes que... Óbvio. Sim. Instintivos, não é? Que surgem logo. Sim. Diferentes, mas jogavam muito. Dois jogadores aliás, passaram um pelo Porto, outro pelo Benfica. Claro. E fazem falta estes jogadores hoje Então em dia nas equipas de média dimensão em Portugal, não é? Sim. Claro. Não, e repara, já falei aqui do Timóteo, não é? e do Ayu, mas depois vais ver o 1-0, é um cruzamento do Rui Bento, que também é um jogador sensacional. Marco Aurélio calculou mal a trajetória da bola e o Ayu parou no peito e encostou. 1-0 para o Boa Vista. Pouco tempo depois, o suplente Simic fez o 2-0. Sasa Simic, que tinha sido contratado ao União da Madeira, se não me engano. Sim. Muito rápido. E aliás, falámos a semana passada de brasileiros e jugoslavos E da Madeira. Lepi, o Jakanovic, o Ivanovic, faltava o Simic. Que era bem superior, aliás. Sim, o Simic era bem superior ao Lepi. Sim, claro. E deixou uma marca no Boa Vista, interessante. O Simic era um jogador daqueles jogadores que, quando saíam do banco, eram agitadores, não é? Ajudava bastante. Mexia. Sim. Na época seguinte, isto é só 2-0. 2-0. Limpo. Sem espinhas. Na época seguinte, Boa Vista líder à 7ª jornada, estamos a falar de 98-99, portanto aproxima-se a passos largos o título de 2001. A ameaça estava lá. E agora repara, líder à 7ª jornada com 6 vitórias seguidas. Boa Vista. 7-7, aí o Boa Vista de facto joga com a Académica. E é um jogo muito intenso em Coimbra, 2-3. Jogaço. E Académica Boa Vista. Sim, Académica Boa Vista. O Boa Vista começou melhor. O Isaías atirou à trave, mas o Isaías o central, não é? Já falecido, infelizmente. Não sabia, é? Estás a falar do Isaías, depois também jogou no Lessa. Sim. Teve um acidente de aviação há uns anos. Não sabia disso. O Serifo contou-me essa história. Sim. Cara, não sabia. Quando fiz aquela reportagem com Lembro? O Serifo e o Constantino. Não me lembro. Bom, o Isaías atirou à Desculpa trave de cabeça. Assim. Pois, não sabia. E curiosamente, ao intervalo, a Académica ganhava com um gol do inimitável também Mickey. A passe do Luís Filipe, que também com um jogador... Aliás, ainda o Mickey que passou férias este ano com o Pirlo. Eu hoje estou aqui para dar novidades. Como assim? Portanto, o Mickey colocou no Instagram dele uma foto ao lado do Pirlo, numas férias, creio que na Sardenha. Ok. E obviamente encontrou lá por acaso, claro. Depois a legenda é engraçada, tipo eu e o meu amigo André Pirlo estamos aqui a passar férias juntos na Sardenha, dois craques da bola, Mickey e Pirlo. Lindo. Gol de Mickey, a passe de Luís Filipe, que é o autor do primeiro gol do estádio José Alvalade. O lateral direito. O grande amigo do Ruben Amorim, a cunhada até, se não me engano. Sim, mas é o autor do primeiro gol do estádio José Alvalade, o novo, não é? Claro. Sim. Portanto, ambos isolados na cara do William, portanto imagino que o Boa Vista tenha feito a tática do offside, não deu, e Mickey e Luís Filipe apareceram à frente e marcaram. Portanto, ao intervalo 1-0, na segunda parte, Timóteo empatou de livre direto, com o pé esquerdo, obviamente, bola encostada ao poste, e o Boa Vista faz a cambaiota no marcador por Ayu, mais uma vez, ele solicitado por Jorge Couto. Na direita. Bom jogador. Sempre gostei muito do Jorginho. Também Jorge Couto. Incrível. Depois, 2-2 de Gaúcho, de cabeça. O Gaúcho que era um médio, não era? Que depois tinha passado antes pelo Estrela da Amadora. Sim, esse Gaúcho. Gaúcho primeiro e Gaúcho segundo. Tem essa, que o primeiro, ponta de lança. Exatamente. Tem essa ideia na ressaca de um livre lateral de Barroso. Espera aí. Sim. O Barroso? Tenho ideia que ele passou um ano emprestado, sim. Não. Sim. Ei. Tenho ideia que não foi uma sequência de Braga. Houve ali um ano que... Eu digo isto porque eu entrevistei-o a propósito da final da Taça de Portugal. O Barroso é uma simpatia. É, muito simpático. Simpatia. Muito simpático. Vê lá. Epá. Ou queres que eu continue com a descrição? Continua. Só vou confirmar isso do Barroso porque de facto apanhaste-me aqui também. Sim.
Desprevenido. E depois a bola foi ao meio e o Braga e o Boa Vista fez o 2-3, livre de Sanches, defesa incompleta de Pedro Roma e Rogério à boca da baliza deu a segunda vitória O Rogério do Jaime era Pacheco um escardino bom a jogador uma também. sexta-feira. Barroso jogou na época 98 e Lá 99, está. emprestado pelo Porto à Académica. Não tinha, falhava esta Também eu. Sim, resposta, sim. claramente. Sim. Se alguém me perguntasse, Barroso na Académica, falso. Nunca Pois, aconteceu. Claro. Mas de forma veemente. Exato. Porque ele, repara bem... Anulavas o quiz. Não, Exatamente. desculpa lá. Epá, assim não dá. Não pode Você ser, não. não pode ser. Estão a inventar. O Barroso é contratado em 96 pelo Porto, depois de ter feito épocas muito fortes em Braga. A primeira época no Porto até é bastante interessante, 38 jogos, 3 golos. Na segunda faz 2 golos em 19 jogos e depois vai por empréstimo para a Académica. Quando sai o António Oliveira e chega o Fernando Santos. Epá, isto não estava mesmo nos meus registros mentais. O Fernando Santos não trouxe o cheinho. Trouxe o Cheinho. Não terá sido também por aí. Pode ter perdido algum espaço com a entrada do sim, Cheinho exato. e depois é que volta a Braga. Na Cheinho, época o a seguir. Chipô, não, o Chipô vem nessa altura? O Chipô vem em que altura? O Chipô é naquela Fernando apresentação Santos, com ou é? o equipamento cor laranja da capa. Dos mais feios que o Porto teve, em minha opinião. Essa apresentação tem um dado pitoresco. O Fernando Alvim era o speaker do Estádio das Não Antas. sabia disso. Era. E então tinha sido avisado por quem de direito do Porto, para atenção, que hoje na apresentação tens que guardar um momento do grande reforço do Porto. Pronto, e o Alvim lá foi para o estádio. Sendo que o Alvin é simpatizante do Benfica. Benfica, sim. E pronto, e o Alvin foi para o estádio. Pá, quem é que será, não é? Pronto. Também de animado e ansioso por saber quem é que era. E pronto, e de repente era o Chipô. E o Alvin conta isso com piada, como quase sempre, como quem diz, pá, e depois deram-me informação de Chipô, quer dizer, o que é que eu iria, que tipo de entusiasmo eu iria dar à minha voz, não é? E agora, atenção, o grande reforço. Youssef Chipô. Lembras-te nesse verão se falava muito do Paulo Sousa para o Porto? Não sabia, ok. Não me lembro. Com alguma insistência. Era? Recordo-me Ok. perfeitamente disso. Não me lembro, não. E de facto, não aparece o Chipô na noite em que se falava de Paulo Sousa, E de laranja, ainda por cima. de laranja e rabinho de cavalo. Agora, Exato. o Chipô, aquilo que eu disse sobre o Barroso, aplico ao Chipô uma simpatia. É? Entrevistei-o Ah, agora nunca. antes do Mundial de 2022, porque ele está a trabalhar no Qatar como comentador televisivo. Ok. Espetacular, muito simpático mesmo. E ele falou com algum pormenor sobre essa noite. Foi. Porque eu perguntei-lhe, Chipô, mas tem consciência que, pá, e olha, é verdade, aquilo foi muito à última da hora, levaram-me para o estádio, estava extremamente nervoso, entrei por uma porta errada, tive que vir para trás na altura da apresentação. Portanto, Boa, muito maravilha. giro, muito E giro. ele muito veio de giro. onde? Já nem tenho ideia. Pá. Ok. Eu É uma pergunta que eu fica no ar. arriscaria um clube de Marrocos, mas diretamente, mas Ok. em frente. E o Youssef Chipô, uma simpatia tal como Barroso. Ok. Mas não batem Jaime Pacheco. A simpatia Não, de Jaime não, Pacheco, não, que já vai em 2 vitórias, 2 jogos, 2 vitórias Não. numa sexta-feira 13. Olha, o nosso Chipô vinha do poderoso Al Arabi do Qatar, Ai, caralho. Onde já era comentador. onde já era comentador. E depois faz 2 anos no Porto, de 97 a 99, e sai para o Coventry, Inglaterra. A sério? E acabou a carreira a jogar no Qatar, por onde continua até hoje. Ok. E o Youssef Chipô, aí está, vida e obra. Ruizinho, avante. Bora, Avante. vamos lá então. 2000. Portanto, já estamos na época 2000 e 2001, que é da consagração. 2 vitórias já estão do Jaime Pacheco, 2 vamos vitórias para a terceira. em 98 e 99. Agora, repara, 2000, portanto, em 3 anos seguidos, o Boa Vista joga em 3 sextas-feiras 13. O que é notável, não é? Porque a sexta-feira 13 não é todos os meses. Sim, É quando o calendário, exatamente. é quando o calendário calha. É quando calha no calendário, aliás. Aqui foi Boa Vista Passos, do José Mota. O Passos dá um banho de bola na primeira parte. O Ricardo faz 3 defesas espetaculares na primeira parte. Remates Everaldo, Marco Paulo e João Armando. Isto são tudo nomes que... O João Armando, de defesa central, tinha jogado no Leiria também. Marco Paulo, aquele médio muito Sim. habilidoso do Estoril Praia, era bom jogador. Yeah. O Everaldo era um brasileiro, Sim. creio que escredino, que teve uma passagem razoável por Passos Ferreira. Sim.
exatamente. É o melhor que tu possas dar nesta altura. Não, este passo era uma equipa interessante, de Zé Mota. Eu lembro de um jogo no ano seguinte. Não, neste ano. Acho que é neste ano, que é com o Schmeichel, na baliza. Em que o Rafael, que é um avançado brasileiro. Que depois é contratado pelo Porto. Sim, exatamente. E marca quantos gols ao Barry Town? Pai, 4 ou 3, assim, não é? Numa pré-eliminatória da Sei que da nesse Taça dos jogo Campeões. contra o Barry Town o Otávio Machado coloca uma equipa alternativa. Sim, claro. Sim. Isso é que o Rafael jogou e marcou. Agora, quantos gols eu fez? tenho ideia que foram 3 ou 4, mas É provável. posso estar enganado. É provável. E lembro-me de ver o jogo em Alvalade e perto do intervalo estar 0-3. Eu queria dizer perto da meia hora, mas quer estou a exagerar. 0-3, era Rafael e mais um brasileiro que fizeram a cabeça, a defesa do Sporting, a cabeça em água. Não me lembro quem que era o outro avançado, mas o Rafael tinha bom toque de bola. Aliás, o Rafael nesse dia foi expulso. Ok, em Alvalade. Em Alvalade. E o Sporting, que até criou oportunidades para chegar ao empate, mas perdeu. Ou um 3 ou 2-3, não me lembro. Mas foi assim uma coisa, a primeira parte foi assustadoramente eficaz do passo, tal como aqui deveria ser se não houvesse Ricardo. Ricardo fez 3 defesas fantásticas, intervalo 0-0, e a palestra deve ter surtido efeito, porque o Boa Vista entrou muito diferente e ganhou 1-0 com um gol aos 48 minutos. Portanto, logo, Como é que achas que era uma palestra do Jaime Pacheco? Achas que era uma palestra de pitão de alumínio ou... É fácil imaginá-lo, não é? Porque ele é muito... Ele mostra facilmente as duas faces. A de homem impecável, porreiro, mas Sim. também a de homem que quer compromisso e quer ganhar. O Peter Yelle, que foi jogador dele, no Boa Vista, sim. conta uma história muito gira sobre o Jaime Pacheco. Eu perguntava-lhe entre amigos, então como é que era o Jaime no dia-a-dia? Vou-te dar este exemplo. Normalmente, antes ou depois dos treinos, nós íamos para o ginásio fazer um pequeno aquecimentozinho no tapete rolante. Sim. O Jaime Pacheco colocava-se ao nosso lado do Peter Yelle neste caso, a bater nos braços da passadeira do tapete rolante. Tem que ser mais, tem que ser mais. Com palavrões à mistura, que eu não vou dizer aqui, obviamente. Sim. Mais, tem que ser mais. Estás a imaginar? Não. Fora no ginásio. No ginásio, Rui. Yeah. Estás a imaginar no Sim. treininho com bola. Pois, exatamente. Estás a imaginar o que é no Bessa ser dominado, não é? Esquece. E chegar ao intervalo com sorte 0-0, portanto é 0-0, preciso mudar sim. alguma coisa. E aos 48, o Rogério, mais uma vez, O Escredino. ele tinha marcado o gol da vitória em Coimbra, marcou também aqui 1-0. O Boa Vista nesse dia sobe ao segundo lugar e já está a morder os calcanhares ao Porto. Irá depois dar a volta, Ultrapassar mesmo. que é com gol de Martelinho, não é? No fim da primeira volta, é 1-0 ao Porto com gol de Martelinho. Eu acho que é aquele jogo polémico. Um derby tem que ter sempre ali alguma polémica associada, Não não me é? lembro da polémica. Não. Lembro do gol do Martelinho, que o Martelinho também depois marcou ao Sporting na segunda volta, Não é nesse 1-0. derby que o Zeca é expulso pelo Não Paulo sei. Parati? Não me lembro. Sei que o Deco foi expulso por jogar a bola sem chuteira. Isso eu lembro-me. Essa imagem. Agora se foi neste derby ou não. Pode não ter sido nesse. E também sei que no derby da segunda volta, a fechar o campeonato, o Boa Vista perde 4-0. O Boa Vista já campeão. Era o jogo da consagração do Com Boa o Vista hat-trick do Deco. nas Antas, não é? Com o hat-trick do O Deco. hat-trick do Deco, sim. Portanto, Eu o Boa Vista tinha sido campeão antes com o Aves. Eu Numa sexta-feira. estava lá Que não nesse 13. jogo. Exatamente. E o Bessa a ser reconstruído não, mas portanto remodelado. Desculpa, Sim. remodelado. Sim. Uma das bancadas estava pelo menos indisponível. Rui, mas eu juraria que é esse jogo É da possível. expulsão. É possível. Pois. Não. Isso não. Aqui apostaria, qualquer Ok. coisinha. Portanto, Barroso na Académica. Barroso na Académica continua a ter dúvidas. Exato. Pois isso, lembro-me da expulsão, não sei se foi este jogo, e lembro-me que o Martelinho foi instrumental neste campeonato. Tal como muitos outros, mas Um golo ao marcar ao Sporting Porto e outro ao decisivo, Sporting, um sim. golo ao Leiria na Marinha Grande decisivo. É também? Olha. Recordo-me disso Não me porque lembro estava lá em disso. trabalho. Ok. Fui fazer esse jogo, foi a única vez que eu fui à Marinha Grande Pois. e ao estádio da Marinha Já Grande. está, fixe. Um jogo muito equilibrado. Leiria Boa Vista e a acabar o Martelinho, Speedy Martelinho, Yeah. a fazer o gol da vitória. Sim. Portanto, 3 jogos, 3 vitórias, por exemplo. 3-3. 3 em 3. 2-0, 3-2, 2-0 ao Sporting, 3-2 em Coimbra, 1-0 em casa ao Passos. Passos. Quarto e último capítulo, glorioso,
de Jaime Pacheco, uma sexta-feira 13. Em setembro de 2002, outra vez em Coimbra, novamente a Académica. Agora só um golo do Elpidio Silva. Pistoleiro. E, curiosamente, o golo foi aos 50 segundos. Portanto, os restantes 89 minutos e 10 segundos foi a Académica a atacar. 2 bolas à barra. E pronto, é este o registro do Jaime Pacheco. Acaba 0-1. Acaba 0-1 Acaba 0-1 em 2002, portanto, época 2002-2003. É o início do Porto. Tenho saudades da Académica de Coimbra claro, então. na Primeira Liga. Agora foi muito falado aquele derby da taça. Fizemos com prolongamento. Eu vi. Eu vi o trabalho. O Bruno Filipe Simões fez uma peça muito bonita sobre o Académico União. Sim. Com algumas curiosidades, sim. Das quais surpreendeu-me no ano em que também de Coimbra sobe à primeira divisão, a Académica desce. E o União desce logo a seguir e a Académica sobe. Portanto, houve ali um desencontro quase poético, não é? É mesmo. Sim, também reparei União nisso. de Coimbra, foi giro. Giro. Vale a pena ler. Pronto, está feito a vénia ao Jaime Pacheco, campeão pelo Boa Vista em 2001 e campeão das sextas-feiras 13. 4 jogos, 4 vitórias. Ele não precisava disto para ser genial, mas é mais ainda. Depois há outros pormenores, por exemplo, o gol mais rápido na primeira divisão, uma sexta-feira 13, é do Lietzen, num Sporting Marítimo, em abril de 2007. Por acaso a bola saiu do Sporting, muitas vezes não é assim, e eu digo isto, não é a troçar ou a ironia, é o gol do Balakov, o primeiro gol de sempre da SIC em direto, é um Sporting 2, Benfica 0, marca o Balakov e quem sai com a bola é o Benfica. Ao Silvino. Já falamos sobre esse gol aqui há umas semanas. Sim. Recordo-me muito bem, até porque as imagens não são felizes, não se vê. Sim, lá de cima não. Portanto, a câmara do relvado é que apanha bem o lance todo, não é? O lance todo. Portanto, a bola sai do Benfica e o Sporting marca aos 13 segundos. Portanto, é para se perceber que nem sempre a bola sai. Mas aqui a bola saiu do Sporting, polga, lançamento para a frente, e Yannick de cabeça e de costas para a baliza, e Lietzen liberta-se do Milton Duó, que é um nome que eu também já tinha. Da Madeira. Já me tinha abandonado. E faz 1-0, acaba 4-0 com gols de Romagnoli, Moutinho e Alexandro. Estamos a falar de 2007, já lá vão... Eu estava a dizer União da Madeira e estou com dúvidas. Estava a pensar no Milton Mendes. Sim, Milton Lembras-te Mendes. do lateral direito? Então, sempre sorridente nos cromos. Sorridente nos cromos. E nos cadernos da bola. O sorriso, incrível. Disseste Milton Duó e eu estava a pensar no Milton Mendes. Milton Duó já não arrisco também. Única hat-trick numa sexta-feira 13. Aí, dá-me uma pista. Primeira divisão. Dá-me uma pista. Pista, deixa-me cá ver. Ou é muito difícil, é impossível chegar lá? Diria que sim. Diria que é impossível. É no Bonfim, Vitória Varzim. É o jogador do Vitória. Não. Do Varzim? Sim. Paulo Vida? Sério? É mesmo? Oh, estás a brincar? Não está. Opa, eu juro que isto... Eu juro pelos meus filhos que isto não estava mesmo combinado. Paulo Vida, sim. Opa, disseste Varzim, hat-trick, ou ponta de lança do Varzim. Engraçado, sim. Paulo Vida. Pá, eu sempre gostei muito do Paulo Vida, sabes? Foi. Achava que ele era melhor do que aquilo que a carreira dele representava. Percebo-te. Sim. Acho que era mais qualquer coisa. Tem números engraçados, sim. E tem passagens interessantes em alguns clubes, porque depois também os jogadores não jogam sozinhos, sim, né? Sim. Há tudo tem que bater certo. Contexto, os timings, os treinadores. Nem mais. Às vezes, falávamos outro aqui na redação no caso do Oliver Torres, que era um jogador que provocava simpatia em mim e no Pedro Dias, nosso administrador. Sim. E que no Porto nunca foi aquilo que se podia julgar ou olhar para ele a jogar, não é? Portanto, havia uma preferência do treinador normalmente por outro jogador. Yeah. E o Oliver parecia-me ser um tipo sério, que trabalhava bem, muito profissional, mas se o treinador não vai à bola contigo, o Ibsen, que jogou no Porto, gostava muito do Ibsen, e ele no Porto nunca conseguiu ser nada de especial. No Sporting haverá casos semelhantes, no Benfica a mesma coisa. O Pandru era um jogador que
que me agradava muito tecnicamente e nunca Pois. passava daquilo, Sim. das promessas, não é? Sim. É verdade. Mas é isso, Paulo Vida, único hat-trick na primeira divisão, uma sexta-feira 13, ao intervalo, Vitória 2, Varzim 0, Paulo Vida no banco de suplentes. Golos de Rui Miguel, que depois jogou na Polónia, Miguel, lembro. e Jorginho, que depois foi campeão, O Jorginho No Porto. do Porto. e aliás marcou um gol decisivo em Alvalade, Ao 0-1. lado. A passe do Elton. Uhum. O Varzim de José Alberto Costa, e atenção que... Foi um grande jogador. Sim. Um esquerdino Claro, fantástico. claro. Sim. Fantástico. O Vitória não ganhava em casa há 7 jornadas seguidas. E estava a ganhar 2-0, portanto havia... Tranquilo, não é? sim, É hoje. é hoje. O José Alberto Costa, no intervalo, faz entrar o Miazes Lateral esquerdo. e o Pepa. E aos 62... O Mr. Pepa. Mr. Pepa. E aos 62 entra o Paulo Vida, que é a terceira e última opção. Mais E o do que a tempo. E não é? o que é que acontece? Paulo Vida reduz, Pepa empata, Paulo Vida desempata de penalti e ainda faz o 2-4 nos acréscimos. E agora, a história. 5 dias depois, para a Taça de Portugal, no Restelo, Belenenses 3, Varzim 4. Mais 3 golos do Paulo Vida. Estás a ver? Portanto, Paulo Vida marca em 5 dias 6 2 golos. hat-tricks seguidos, Ai, fora, um no Incrível. Bonfim, outro no Restelo. ei, grande Paulo Vida. Não é? Isso é Grande Paulo Vida. uma performance digna de quê? Não, fantástico, fantástico. De outro tipo de outros nomes, não é? Mas eu gostaria de Mas é sublinhar engraçado. que eu acertei. Eu acertei. E bem. Também podemos estender isto das sextas-feiras 13 para mundiais. E o interessante aqui é que o primeiro jogo é um jogo que eu vi em direto, ou melhor, comecei a ver em direto, Uruguai-Escócia em 86. Estava longe de saber quem é que era o Alex Ferguson, que na altura era o treinador da Escócia, Sim. não é? Longe de saber do mediatismo que iria ter daí a uns meses, quando agarrou em novembro o Manchester United, para um longo reinado. O jogo acabou 0-0, não foi um resultado que tivesse ficado para a história. Para a história foi o cartão vermelho direto para o Batista aos 51 segundos, que ainda hoje obviamente é a expulsão mais rápida em mundiais. O Uruguai já tinha dado provas nesse Mundial, e isto foi a terceira jornada da fase de grupos, já tinha dado indícios de que era uma seleção bastante trauliteira, mais do que o costume. Era uma equipa muito, muito agressiva. É preciso ver que já tinham perdido com a RFA e com Dinamarca. A Dinamarca foi 6-1, a RFA foi 2-1, portanto 8-2 em golos. Dinamarca, é verdade, estás com essa camisola. Estás distraído. Nada, Rui. Estás distraído, Rui. nada é por acaso. Número 11, Michael Laudrup. Esta camisola linda da Dinamarca. Michael Laudrup, que fez uma grande exibição, mas o destaque foi do Larsson, o Preben Elkjaer Larsson. Campeão no Verona. Campeão no Verona e no Colónia. E no Colónia. Agora imagina. Epa. O privilégio, não é? Um tipo que é campeão no Verona e no Colónia. Parece aquela história do Caetano, do Boa Vista, né? Sim. O lateral, Lateral esquerdo. vencedor da taça pelo Estrela e pelo Beira-Mar. Como? Não é? Incrível. Impressionante. Só isso Impressionante. merecia uma estátua em Aveiro e na Reboleira. Da Reboleira. Duas. Mário Duarte e Reboleira. José Gomes. Exatamente, José Gomes. Portanto, o Uruguai já tinha sido avisado pela FIFA, para cuidado com o jogo duro. Aos 39 segundos, Batista entrou sobre o Strachen, Gordon Strachen, de uma maneira selvagem. E o árbitro, que era um francês, o Joël Quignot, nem teve hipótese, vermelho. Também Mesmo assim, o Uruguai com 10 conseguiu, obviamente, com o seu ferrolho, conseguiu anular a Escócia, que também a Escócia não era assim grande Espingarda. espingarda. E nunca foi nessas competições, tanto assim é que a Escócia em mundiais e europeus nunca passou da fase de grupos. Nunca passou. Não. Também falharia essa. E já teve seleções interessantes, como aquela do Mundial 82, só que calhou no grupo da União Soviética e do Brasil. Pois. Também não é... Era o Sunas. Por acaso é incrível. Nunca passaram da passaram. fase de grupos. Nunca passaram. Falharia essa pergunta também. E agora a minha pergunta para ti, É. e o último, vai ser a última Para fechar, deste segmento. Em 2014
Fizeste o Mundial... se calhar não fizeste. Foi aos Jogos Olímpicos. Não, 2016. foi aos no Jogos Rio. Olímpicos de Tá bem, 2016. então não foste. Que jogo é que seria em 2014 um jogo histórico no Mundial 2014 a uma sexta-feira 13? Diria o do Mineiraço. Não, por acaso não, mas isso deve ter sido, não, foi depois, não é? Espanha 1, Holanda, Holanda 5, do Van Persie. do salto de Que peixe. grande jogo. E eu não me lembrava, era que a Espanha começou a marcou primeiro. Xabi Alonso penalti, não tinha essa ideia. Por acaso é daqueles jogos, nós falamos muito sobre a nossa memória que nos conduz normalmente para campeonatos mais antigos, Sim. mas esse tenho muito presente É? porque estava em casa sozinho e vi com muita atenção, com calma e a delirar com o futebol da Holanda nesse jogo. Jogou muito a bola. O Van Persie estava numa forma incrível. E ainda por cima foi a reedição da final do Mundial anterior. Exatamente. Espanha-Holanda. Exatamente. Portanto, 4 anos depois calhou juntarem-se no mesmo grupo. E foi uma coça. 1-5. 1-5. Pois, eu lembro que isto foi o início do fim da Espanha, né? Não me recordo da cidade, isso já não me lembro. A cidade de Salvador, olha, foi a mesma. Salvador. Exatamente. E eu sei disto porque Portugal jogou pouco depois com a Alemanha e apanhou 4-0 lá. Em Salvador também. Em Salvador. Ok. Sim. É quando o Pepe é expulso logo no É, início, não é? com o Tomás Müller. Sim, com o Paulo Bento ainda. Sim. Foi um mundial também de má memória para os portugueses. Sim, Portugal e Espanha aqui, que foram 2 semifinalistas no Euro 2 anos antes. Sim, E que deram tão boa imagem, mas Sim. aqui de facto não correu bem. não ficou nada bem. E os selecionadores eram os mesmos, Del Bosque e Paulo Bento, Sim. do europeu, digo. Ruizinho, ao longo da tua carreira, das tuas centenas de entrevistas, para não dizer milhares, 99% delas maravilhosas. Para não dizer meado, Já estou a pôr aqui 1% de lado, não sei qual é que terá sido menos boa, mas... aquela ao cano, não é? Ai, aquela- Por exemplo, foi boa, mas foi... Foi boa. Boa tentativa. Mas foi, Boa tentativa. exatamente, foi uma boa tentativa. Oh, Rui, mas alguma vez tiveste assim alguma resposta sobre rituais, amuletos de sorte, hábitos assim estranhos de algum jogador que tenhas entrevistado, algum treinador que tenha ficado na retina? Alguma história assim gira? De entrevista que tenha saído para o papel não me lembro, mas off the record claro que há, porque quem é supersticioso não gosta de admiti-lo Sim. abertamente e então esconde bem esse jogo e há muita tradição de as pessoas falarem desse tipo de situações e pedirem descrição durante a entrevista. Fica gravado, claro, porque eu não vou interromper a entrevista para depois reatar. Fica, ok, ao compromisso, não é? Ok, Compromisso eu não sim, acontece. não escrevo esta parte. Treinadores que querem que o autocarro entre no estádio de marcha atrás, não é? Jogadores que são o primeiro a sair, o último a entrar. Portanto, há sempre estas situações que não são bizarras. O autocarro poderá ser, não é? De entrar de costas, de marcha atrás. Mas assim, de repente apanhaste-me desprevenido, e ainda bem, mas de repente não tenho assim uma situação. Tu tens alguma? Por acaso também não tenho assim nada especial. Estava a lembrar-me muito daquela história. Mas aposto que daqui a 10 minutos, quando estiver no Quando comboio a caminho... desligarmos. Mas aquela história de um treinador de uma equipa portuguesa, eu acho que era o Rui Vitória, daquelas voltas à rotunda de Alverca. Eu não quero estar a mentir, mas eu tenho a ideia que alguém contou, não sei se algum dos adjuntos do Rui Vitória, que durante um período, quando treinariam talvez o Alverca, tinham que dar uma volta a uma das rotundas da cidade para que o jogo corresse bem. Era mais ou menos isto. Não tenho ideia. Tenho uma ideia muito presente disto. Eu estava a ler aquilo e a pensar, não pode ser. Porque eu sou zero, sou zero mesmo supersticioso. Sim. Se calhar devia ser mais em algumas coisas, mas sou mesmo zero, não tenho nenhum ritual. Pois, sim. Quando jogava a bola, lembro-me que tentava comer o meu pastel de nata antes. Já falamos sobre isso, acho eu. Tinha um bocadinho essa mania porque sentia que aquilo me fazia bem. Quando não faz, obviamente. Mas depois também ia correr, o açúcar saía todo. Mas era muito, muito à volta disso. Mas tinha um ou outro colega que tinha uns rituais curiosos. Curiosos. Era? Lembro-me de um deles que tinha que beber sempre uma Coca-Cola antes de entrar para
Portanto, ia dar uma golada na lata. Antes de Ok. entrar para o campo, Ok. sempre. E havia um que tinha sempre que levar o mesmo saco para o jogo. Anos a fio. Pois, Estamos a projetar isto imagino. durante uma década. Sim, sim, Tinha que sim. ser aquele saco que ele levava sempre. É muito à volta disto. Não, Portanto, isso- nada muito Claro. esotérico. Sim, sim, isso imagino que as pessoas ganhem a mesma camisola, não é? Camisola que não de jogo, mas a camisola de estar. Sim. Camisola de acordar e vestir aquela camisola, porque houve um certo dia que me deu sorte e a semana passada falámos daquele caso a propósito dos jogos revolucionários do 5 de outubro, do Cruyff, né? Número 14, Sim. portanto, aquilo correu bem e a partir daqui, olha, eu vou jogar com o 14 e tu jogas com o 9 e portanto o 7 do Ajax desapareceu e entrou o dobro, o 14, que de facto jogava o dobro, o Cruyff, e pronto, isso é uma tradição, Sim, não é? sim, sim, sim. Isso é uma superstição. Tu escreveste um livro sobre o Mundial 2002. Sim. Acho que era um balneário que tinha muitas mesinhas, não era? Por aquilo que eu, Sim, que sim. eu já ouvi É verdade, agora tens razão, sim. Lembrei-me agora. É verdade. nas Lembraste-me conversas agora. com alguns elementos desse grupo de jogadores, Sim. o que eles contam, portanto, em situações diferentes e isolados, Uhum. coincide muito. Sim, sim, sim. E quando metiam a mão ao bolso das calças, pronto, as calças estão no balneário. Portanto, Eu estava a um lembrar-me disso. jogador Estava a chega, lembrar-me disso. despe-se e veste o equipamento que está lá posto pelo roupeiro. Os roupeiros são sempre as primeiras pessoas que vão ao estádio, vão o mais cedo possível para deixar o balneário num brinco e totalmente pronto para os artistas. E pronto, eles vestiam as calças e de repente, já no aquecimento, ou no pré-aquecimento, naquele de entrar com os fones, de olhar para o estádio, olhar para a bancada, tocar na relva, né? Sentir a relva, sentir o ambiente do estádio semi-vazio, quando punham a mão nos bolsos de forma descontraída, descobriam lá uns aides, sim, é verdade. Pronto, isso é... Agora lembraste-me do livro e tens razão. Estamos a falar do Campeonato do Mundo de Seleções, não 2002. é do torneio do Inatel, com todo o respeito. Exatamente. Ruizinho, vamos avançar para Bora a nossa rúbrica Domingo Desportivo, lá. com uma personagem que não é nada supersticiosa, acho eu. Domingo Desportivo. Portanto, o Sr. Rui Miguel Tovar, hoje temos aqui, de luvas calçadas, o Sr. Gianluigi Buffon. Sim. É a tua escolha para hoje. E tem a ver com com a data da manhã, sexta-feira 13, porque nós falámos aqui da primeira divisão, do Jaime Pacheco e do Paulo Vida e de outras figuras, também falámos de mundiais e remetemos o europeu para este segmento do Domingo Desportivo, porque o Buffon tem a honra de ser o único guarda-redes a defender um penalti numa sexta-feira 13. Foi um Itália-Roménia. Eu lembro deste europeu que foi bastante interessante, 2008, porque primeiro Suíça apareceram... e Áustria, não é? Suíça e Áustria. Áustria. Apareceram duas seleções muito interessantes. A Holanda de Van Basten, com um futebol amplamente atraente, pelo menos na fase de grupos. Atenção que o grupo era França, Holanda, Itália e Roménia. França, Holanda, Itália e Roménia. E a Holanda deu um cabaz a estas seleções. Aliás, a Holanda deu 4-1 à França. Portanto, a Holanda, que em 2014 deu 5-1 à Espanha, no Mundial, e tu lembraste logo do Van Persie, já aqui tinha o Van Persie, que marcou um dos golos do 4-1 à França em 2008. O Kite, o avançado, Kite, né? sim. Kite ou Kaut. Nós dizemos aqui mais vezes Kite, Pois, Van Persie, Robben e Schneider, os golos da Holanda. Logo isto, portanto, eram Muito todos forte, jovens muito e desmiolados no bom sentido, queriam Sim, jogar sim. a bola e espantar o mundo. Espantaram a Europa na fase de grupos, só que depois, se não me engano, foram abalroados pela outra seleção mágica desse europeu, que é a Rússia. a Rússia. Essa Rússia. Eu lembro-me O do Arshavin. Zirkov, Arshavin, Arshavin. Zirkov e Pavlyuchenko. Certamente que havia mais, e havia, né? Porque eram 11 muito bom. Mas estes três não me saíram da cabeça O Arshavin, quando aparece a jogar aí, era uma coisa e foram um gênio, eliminados gênio. pela Espanha, né? Nas meias finais. das meias finais. Portanto, eu tenho a ideia que de facto foi Holanda-Rússia nos quartos.
E depois foi Rússia-Espanha nas Rússia-Espanha, meias. E na final foi Alemanha-Espanha. Pronto, começou aí a Espanha com uma ditadura de europeu, mundial Nesse ano europeu. ainda com o senhor Aragonés. Sim, exatamente. Depois A é que Espanha já é foi campeã o europeia. 2010 já é o Del Bosque. É o Del Bosque, sim. E aqui, portanto, a Holanda já vinha do Van Basten no Mundial 2006, porque foi eliminada por Portugal com Sim. o gol do Maniche, naquela batalha de Nuremberg. Mas isto, estamos a desviar-nos no mesmo grupo, e porque isto foi no mesmo dia, não é? França, Holanda, Sim. 4-1, e o Itália-Roménia. 1-1, Mutu e Panucci. Interessante, por acaso, o Panucci aqui em 2008, porra. É preciso ter muito fulgor. Ainda por cima foi no minuto seguinte ao gol da Roménia. Ok. Portanto, foi Mutu, 55, aquele avançado, polémico. Sim, o teve Adriano Mutu, problemas- que esteve no Chelsea de Mourinho. Exato. Sim. Adriano Mutu. Sim. E perto do fim, penalti contra a Itália. Mutu avança, remata, Buffon defende com a mão esquerda e depois na recarga defende com o pé direito. Ai, Portanto, 2 remates do Mutu, portanto, duplo penalti e dupla defesa do Buffon. Gigi Fica aqui Buffon. o nome do Buffon na nossa rúbrica pela primeira vez. É um homem que não pode passar despercebido, que abandonou a carreira a época passada, falhou a promoção à primeira divisão por muito pouco e curiosamente Pelo agora seu o Parma Parma, está né? à frente na Série B. É verdade, é um campeonato longuíssimo, portanto nada, é tipo o Muito Brasileirão. competitivo. Não sei, Muito competitivo. é longo e competitivo, portanto não vale a pena estar a assumir alguma coisa ainda é muito cedo. É como o Botafogo, não é? A gente pensa que é campeão, mas de repente o De repente, Palmeiras aqueles 12 está ali, pontos está já ali. estão- E aqui é a mesma coisa. O Parma começou bem, está na frente. Se calhar se o Buffon tivesse ficado mais um bocadinho, ainda ia, mas a verdade é que ele já ter regressado ao Parma já foi uma bênção. Imagino que ele tenha feito a carreira escolhida. Houve aquele desvio para o PSG que foi estranho, mas Sim. e que não foi compensador em matéria de carreira desportiva. Sim. Mas é um guarda-redes tão bom, tão sensacional e que deixou tantas marcas. E aliás, eu lembro sempre do Buffon porque quando ele se retirou, o primeiro jogador a marcar um golo ao Buffon nas competições europeias foi Vítor Paneira. Ok. Vitória, Sport Clube 2, Parma 0. Ei, O segundo golo é de um brasileiro avançado que não me lembro do nome dele agora. Um avançado que era muito bom também, do Vitória, portanto 97. Edinho não. Não era esse, acho que não é esse o nome. Que jogou no Sporting depois também. Não. Não. Não era o Edinho. Não, é Edinho do Chaves. O de Chaves. N- Jogou no Sporting também? Esse Edinho ou não? Estou a confundir. Não sei se ele esteve e Ou não se jogou. esteve ligado ao Sporting, sim. eventualmente. Acho que sim. Eu tenho ideia desse avançado, sim. Mas não sei se foi ele. É um Vitória 2, Parma 0. Parma do Ancelotti. Olha, eu não sei se o Vitória é do Jaime Pacheco. Queres ver que vamos acabar da mesma maneira? Por acaso não sei. Vitória 2, Parma 0. Buffon na baliza. E Vítor Paneira marcou o primeiro golo. E pronto, isto a propósito do Buffon, que teve uma carreira grandiosa. Isso foi no dia 24 de setembro de 96. Pois, é a primeira eliminatória, sim. Vítor Paneira faz 1-0 aos 16 minutos e aos 50 o português Ricardo Lopes, Pois é. faz 2-0. Ia dizer brasileiro. Sendo que andava esperto, porque no ataque estavam a jogar o Gilmar Pronto. e o Riva. Não, eu acho que era o Gilmar que tinha na cabeça. E o Edinho entrou aos 81 foi, minutos Edinho para o entrou. lugar do Riva. Espetáculo. Portanto, Sim, andávamos ali perto. mesmo. Andávamos sim, ali perto. Sim. Mas isto também é giro por causa destas coisas. Obviamente, no banco de suplentes, o Mr. Jaime Pacheco. Era, olha. Ai, que espetáculo. Já Olha, agora. Está tudo. Isto foi Incrível, tudo incrível. improvisado. Depois é giro irmos à procura das respostas. Sim. O Parma. Repara bem nesta equipa do Parma, Rui. Imagina, Turram, pá. aí, não? Na baliza, Buffon. Sim. Defesa, Thuram, Apolloni, Sensini e Mussi. Meio campo, Dino Baggio, Amaral, Daniel Bravo e o Máximo Cripa, que é um histórico do Nápoles. Claro. No ataque, Henrico Chiesa e Gianfranco Zola. 2-0. Vitória 2, E Parma 0. E foram eliminados, porque em Parma foi 1-0, não foi? Isso eu não me recordo. Mas vê lá aí a primeira mão, a segunda mão. No banco do Parma, Carlo Ancelotti. Claro. E quem é que o Carlo Ancelotti lança aos 50 minutos? Fábio Cannavaro. Epá, isto é do caraças. E vê lá quanto é que foi a segunda mão. Tenho ideia para que foi 1-0 só e que o Vitória passou. Ora, vamos lá ver isso.
Vamos lá ver isso. Os nossos leitores merecem saber o final desta história, não é? Buffon eliminado pelo Vitória na primeira experiência europeia. Ele que nunca ganhou a Liga dos Campeões, atenção, o Buffon. Fica com esse marco na carreira. Perdeu 3 finais, não? Perdeu aquela dos penaltis com o Milan e perdeu 2. Ora bem, no estádio Ennio Tardini. Parma 2, Vitória 1. 2-1. Golo do Gilmar. Boa. O Henrico Chiesa bisou e o Gilmar marcou para o Vitória. Curiosamente, já agora, só para saber se foi a primeira mão ou a segunda. Terça-feira, 10 de setembro de 96. Então foi a primeira mão, portanto o Vitória foi à procura de um golo. Exatamente. Ganhar bastava em 1-0 para passar. Mas marcou 2. Marcou 2, sendo que se o Parma marcasse, prolongamento. Neste jogo, curiosamente, o guarda-redes do Parma não foi o Buffon. Foi o Luca Bucci. Bucci, pois, isso é um histórico. Luca Bucci. Do Parma, sim. Entrou durante a partida também um avançado também que chegou a ir à seleção, que era o Alessandro Melli. Melli, sim, que jogou no Milan. No Parma. Então, não me lembro desse Melli. O Vitória, Neno, Alexandre, José Carlos, Arley, Quimberto, Marco Freitas, Vítor Paneira, Capucho, Toninho, Basílio Almeida e Riva. O Mister Jaime Pacheco lançou Gilmar, Luizão e Edinho. A última questão era sobre o Edinho e o Sporting, não é? Que nós tivemos essa dúvida. O Edinho de facto não aparece aqui no Sporting, portanto eu posso estar a confundir, ou então foi contratado e nunca jogou. É possível. Mas não aparece falado, aqui. Abordado e assinado, mas depois... Sim. Não sei porque eu tinha ideia que ele tinha passado pelo Sporting de uma forma discreta. Esse calhar passou mesmo de forma discreta. Foi, muito discreto. Ruizinho. Já quem não é discreto é o Jaime Pacheco. Nada discreto, está sempre. É das personagens mais faladas aqui no Destino de Saudade, o Jaime Pacheco, não é? Um grande abraço para o Jaime e vamos para o Música Maestro. Música Maestro. Rui, para fecharmos este capítulo 66 do nosso Destino de Saudade, traz aqui uma personagem que não é nada discreta também. Certíssimo? Certíssimo. Natural de Porto Rico. Foi uma das figuras do Mundial 98. Não jogou, mas participou na final. Naquela final embelezada por 2 golos de cabeça do Zidane, pelo futebol macarrónico do Brasil, porque ficou privado da qualidade futebolística do Ronaldo Fenómeno, que teve um ataque epilético durante o dia e mesmo assim foi a jogo. Estamos a falar do Ricky Martin, que é o autor La Copa de la Vida, porque ele é espanhol, a canção é em castelhano. Ricky Martin, a FIFA escolheu o Ricky Martin, que na altura era uma figura imensa do jet set musical, estava em todas, tinha muitos hits, era muito conhecido. Ele que começou a cantar numa boys band de Porto Rico em 77, e eu tive que investigar isto, atenção, não sei isto de cabeça. E 77 é o ano do meu nascimento, portanto era mesmo novo ele, porque ele tem, ele é pouco mais velho que nós. E depois conseguiu ir de além fronteiras, tornou-se um ícone mundial à escala planetária, e esta música foi número 1 do top em 30 países. E esteve, obviamente, em imensos programas, até porque a FIFA puxou por ele, não é? Claro, portanto, a promoção do Mundial 98, eu lembro bem da música, passava em todo o lado. É orelhuda, não é? É uma música orelhuda. Fica. É mesmo, é verdade, tens razão. E pronto, e vamos ouvi-la a pensar que foi o último Mundial sem Portugal. É verdade. A partir daí, 98. A partir daí Portugal foi a todas. Mundial conquistado pela França, o primeiro de sempre, o outro foi em 2018 na Rússia. Brasil, nessa final, foi muito curioso porque o Cafu jogou a final de 94, ganhou, perdeu essa de 98 e depois levantou em 2002. Portanto, esta seria a segunda final do Cafu, de 3 seguidas, incrível. É um registro incrível do Cafu. Grande figura, o Cafu também. O Cafu. E a França tinha um futebol muito interessante, embora não... eu não revi esse Mundial e não tenho bem na minha memória. Tenho a memória que vivi. Tinha 21 anos e já vivi como jornalista do Record, portanto já estava na redação. Nesse ano o Record fez uma grande campanha publicitária do Mundial,
Lembro-me que contratámos o Aurélio Márcio, que já não estava na bola, e o Aurélio Márcio tinha um longo historial de mundiais, e o Record não deixou de deixar passar essa oportunidade, portanto, de promover o Aurélio Márcio mais um Mundial. Grande nome. E a equipa era bem interessante, tal como foi interessante depois no Euro 2000, eu lembro-me de acompanhar esse Mundial com grande entusiasmo, porque estava numa redação, isso é sempre diferente do que estar a ver em casa, claro que sim, com os pais ou com os amigos, e um Mundial que teve, olha, mais uma vez a Escócia não passou a fase de grupos. A Escócia levou, começou mal porque perdeu com o Brasil 2-1, um golo decisivo. Não sei se foi decisivo ou foi o primeiro golo do Mundial, foi do César Sampaio, que era um jogador médio defensivo, que foi o autor, ou foi o autor do primeiro golo desse Mundial, ou foi o autor do golo decisivo. Tenho ideia que o jogo de estreia foi Brasil, campeão em título com a Escócia, 2-1. A Escócia depois estava no grupo com a Noruega, imagino que tenha perdido com a Noruega, e depois levou 3 de Marrocos. E eu lembro que nesse jogo era o... Com o Chipô, Tar e o Adji. Eu tenho ideia que estes 3 jogavam em Portugal. Talvez mais Benfica, Porto e Sporting. El Adriou e talvez, não? Talvez. E Saber, talvez. Quem sabe. Mas eu sei que esses 3 estavam juntos na caderneta da Panini e que 3-0, uma alegria imensa. Na altura o Brasil ganhava 1-0 à Noruega. E o que aconteceu nos últimos minutos foi que a Noruega marcou 2 golos e deu a volta ao Brasil. E portanto a Noruega passou e Marrocos não. E eu lembro dos festejos do 3-0, do Tahar sobretudo, porque era uma figura que jogava cá em Portugal, claro. que ia jogar no Leiria. Lembro dele estar de boca aberta para a câmara, tipo, felicidade total, já passámos, e de repente a Noruega revira a volta. Noruega com o Tor André Flo, o avançado, Bohinen, não era? Bohinen, B-O-H-I-N-N. Bohinen, lembro-me que a Noruega, e Rekdal, que era o jogador dos mais conceituados. Skamelsrud, talvez, sim. Mini Jakobsen, talvez, não? Talvez. Deram a volta ao Brasil. Depois o Brasil passou e foi até à final, que era um Brasil muito forte com o Ronaldo Fenómeno. De facto, jogou muito nesse Mundial, mas o MVP foi o Zidane por tudo o que fez na final. Claro que sim. Para acabar, sabes quem estava no quarto com o Ronaldo Fenómeno quando ele teve o ataque epilético? Roberto Carlos. Não. Bebeto. Era. Bebeto assistiu a tudo desde o início. Contou-me depois com o pormenor, estava lá e seria o parceiro dele no ataque. No ataque, sim. Se ele tivesse. Sim. Aliás, acabou por ser, o Ronaldo joga. Era para ser o Edmundo. Quem faz o aquecimento é o Edmundo. Claro, é verdade. O Edmundo aquece com os titulares, é verdade. E depois acaba por não jogar. E seria interessante haver um mundo paralelo para saber o que é que aconteceria se fosse o Edmundo o titular. Sim. Que imagina a fome de bola dele. Ou não! Os nossos amigos, os matraquilhos, não têm uma rubrica parecida com essa? Tem, sim, senhor. Tem, não tem? Sim. Um abraço ao Rui Pedro Silva, que já não é falado aqui há cerca de 3 programas e não pode ser. Rui, muito obrigado. Nada. Despedimos com o Ricky Martin, La Copa de la Vida, é assim, não é? La Vida. E já sabem, o Destino de Saudade continua aqui, Alive and Kicking, Google Podcasts, Spotify, YouTube. E 00.pt. Um grande abraço, Ruizinho. Estamos aí para a semana. Tudo bom, obrigado. Obrigado, eu.